E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nesse final de semana, mais especificamente no sábado, 2h30 da tarde, tem Der Klassiker. Que jogo que é esse? Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E onde você pode assistir essa partida? Apenas no aplicativo do OneFootball. Para assistir esse e outros jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar, sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. Teremos então mais um confronto entre Haaland e Lewandowski, nenhum dos dois chega aos pés de Thiago, centroavante do Cruzeiro, né? Mas como eu sempre gosto de lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Valdivino Serafim Filho Divino. Você acha que a Série B do ano que vem vai ser mais difícil do que esse ano, caso Grêmio, Bahia e Sport caiam? Valdivino, obrigado pela pergunta. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, né? Então hoje o Bahia e o Grêmio têm partidas decisivas aí, para a gente descobrir se eles vão ser rebaixados também, assim como já caíram o Sport e assim como já caiu a Chapecoense. E particularmente eu não torço nem para que o Bahia nem para que o Grêmio sejam rebaixados, tá? Não apenas porque são times que dariam mais trabalho pra gente no ano que vem, tornariam a Série B ainda mais difícil do que ela já é, mas também porque eu não sou de ficar torcendo contra os outros times, especialmente os times que têm grandes torcidas, grandes camisas. O único time brasileiro que eu não gosto é o Atlético Mineiro. Os outros realmente não me incomodam em nada, não são times que eu sou de ficar torcendo contra. Nunca entendi a lógica de um torcedor do Cruzeiro ir lá zoar o Grêmio, por exemplo, quando o Grêmio tá mal. Isso pra mim não faz o menor sentido. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante a gente observar, é que o Cruzeiro não conseguiu subir nesses 2 anos, não necessariamente pelo desempenho que a gente teve contra os melhores times da Série B, mas principalmente pelo desempenho que a gente teve contra os piores times. Vamos olhar para essa temporada 2021. Contra Botafogo e contra Goiás, a gente empatou tanto no turno quanto no retorno. O terceiro colocado foi o Coritiba, que a gente empatou em casa e ganhou fora, então é um time que a gente teve um desempenho melhor, e o único que a gente foi pior é o Avaí. Nesse caso a gente perdeu as 2 partidas. E o grande problema é que nós perdemos pontos para os 4 times que foram rebaixados no final das contas. Contra o Remo a gente perdeu as 2 partidas, pro Vitória a gente empatou em casa e perdeu no Barradão, contra o Confiança a gente ganhou em casa e perdeu fora, e contra o Brasil de Pelotas a gente ganhou em casa e empatou a partida lá em Pelotas. Então se porventura Grêmio e Bahia realmente caírem, são times fortes e que certamente vão brigar pelo acesso no ano que vem. A Série B será muito competitiva. Mas o Cruzeiro não disputa diretamente uma vaga na Série A contra nenhum dos times especificamente. Nós precisamos ficar entre os 4. A gente só precisa de uma vaga no final das contas. Então esse ano não é que a gente não subiu porque tinha o Botafogo e, por exemplo, o Vasco, que estará ano que vem, ou o Guarani, ou o Curitiba, esses times que já foram campeões da Série A. Não é o caso. A gente não subiu porque a gente foi incompetente pra cacete. E você pode ter certeza que se na próxima temporada a gente enfrentar Grêmio, Bahia, mas tiver um desempenho muito bom, especialmente contra esses times que não brigam pelo acesso, a gente vai subir. Porque um campeonato de pontos corridos, ele não se decide nos jogos especificamente contra esses adversários. Ele é definido pela regularidade de vitórias, né? Porque ser regular com um monte de empate a gente foi nesse ano e isso não nos leva a lugar algum, tá? Então mesmo se Grêmio e Bahia caírem eventualmente, eu não acho que pela presença deles essencialmente vai ser mais difícil. O maior adversário do Cruzeiro tá dentro da toca da raposa, é a gente que tem que ser melhor. O Luizão Madureira pergunta: qual a estatística do Cruzeiro em relação a vitórias, empates e derrotas desde 2019? Se possível, números absolutos e percentuais. Luizão, obrigado pela pergunta. Você não quer mais nada não, irmão? Quer um café, uns biscoitos, alguma coisa? Mas enfim, vamos pegar os dados aqui então. Em 2019 nós jogamos 68 partidas, foram 24 vitórias, 24 empates e 20 derrotas, um percentual de 35% de empates na temporada. Já em 2020 jogamos 54 vezes, 21 vitórias, 18 empates e 15 derrotas, 33% de empates, e em 2021 foram 55 partidas, 18 vitórias, 21 empates e 16 derrotas,
38% de empates no ano. Eu peguei só o percentual de empates porque foi o que você destacou aí, né? E acho que é o índice que mais incomoda nessa temporada. E aí a gente tem que lembrar, quando a gente pega os números de um clube como o Cruzeiro, o Campeonato Mineiro acaba sendo uma distorção, porque no Campeonato Mineiro a gente ganha a maioria das partidas porque o nível dos adversários é muito ruim. Não que a gente seja bom, mas eles conseguem ser ainda piores, né? E essa questão dos empates, sem dúvida, é algo que o Cruzeiro precisa melhorar para a próxima temporada, como converter esses empates em vitória, né? Porque nessa temporada, dos 38 jogos, a gente empatou 18 na Série B, e empatando desse tanto, irmão, a menos que você ganhe 20 partidas, ou 15, né? Ou perca muito pouco, você não vai subir nem a pau. O J. Douglas pergunta: Emerson, sou de Recife, torço pelo Náutico e sou cruzeirense de carteirinha. O que você acha do meia Jean Carlos? Cairia bem no Cabuloso? Particularmente gosto muito dele, acho difícil o Náutico segurar. Douglas, obrigado pela pergunta. Acho que o Jean Carlos é sim um bom jogador e provou isso nessas últimas 2 temporadas, né? Ele tá jogando a Série B pelo Náutico, nos enfrentou inclusive. Em 2021 ele jogou 45 vezes pelo Timbu, marcou 13 gols e deu 12 assistências, sendo que na Série B foram 34 partidas com 11 gols e 9 passes para gol. O desempenho dele, sem dúvidas, é de um dos melhores meia-atacantes da Série B. E acho que sim, seria um nome interessante para o Cruzeiro, um jogador para atuar ali naquela faixa do camisa 10. Você até citou aí meia clássico. Eu não acho que o Jean Carlos seja um meia clássico, aquele camisa 10 armador, eu acho ele mais um meia atacante. Mal comparando assim, ele é mais Thiago Neves e menos Robinho, né? Ele é mais o cara que está sempre buscando o arremate, mas tem boa qualidade e por isso mesmo consegue contribuir bastante com gols. Se fosse possível o Cruzeiro trazer, acho que seria um alvo interessante sim, mas até o momento que eu tô fazendo esse vídeo não tem nenhum tipo de especulação, o nome dele nem circulou os bastidores da Toca da Raposa, então parece que é um nome que o Cruzeiro não tem interesse em contratar. Ele tem vínculo com o Náutico por mais um ano, né? Contrato até dezembro de 2022. Também acho que seria difícil, certamente o Timbu não ia liberar o Jean Carlos facilmente, precisaria ter uma grana, e hoje a gente sabe que grana é uma coisa que o Cruzeiro não tem. Mas se fosse possível, acho que ele seria sim um bom meia para esse contexto de Série B. O Fábio Donizete pergunta: por onde anda o zagueiro Léo? Ele poderia ser útil para 2022? Fábio, obrigado pela pergunta. O Léo nesse momento está sem clube, tá? Ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro em maio desse ano e desde então não apareceu em nenhum outro clube. Não sei se ele está com algum problema físico, se ele não quer jogar em outro clube. Fato é que o Léo não joga, na verdade, desde setembro do ano passado, tá? Tem aproximadamente 15 meses aí que o Léo não entra em campo, e considerando esse período de inatividade, além do fato dele já ter 33 anos, eu não acho que seria uma boa ideia o Léo voltar pro Cruzeiro, tá? A gente sabe que ele tem muita grana para receber do clube, né? Porque ele foi efetivamente mandado embora, então ele vai receber todo o valor do contrato até dezembro do ano que vem em forma de multa rescisória, vai saber se o Cruzeiro tá pagando ou não, mais um dia vai ter que pagar, só que eu não acho que tecnicamente o Léo vá nos ajudar dentro de campo, até porque as últimas temporadas dele pelo Cruzeiro, 2019 e 2020, já foram muito ruins, tá? Então nesse momento o Léo tá livre no mercado, e acho que se o Cruzeiro procurasse, ele até poderia topar voltar, né? Porque é um jogador que já deu muitas mostras de que gosta do Cruzeiro, é torcedor do clube, mas eu não acho que tecnicamente seja um alvo interessante não. Acho que o Cruzeiro tem que buscar gente mais jovem e gente que tem menos incógnitas, tanto do ponto de vista técnico quanto físico. O Marcílio Godoy pergunta: se o Fábio fizer os 1000 jogos, terá sido um feito jamais alcançado? Um recorde mundial? Marcílio, obrigado pela pergunta. Não, esse não seria um recorde, tá? Inclusive temos aí 3 jogadores brasileiros que já ultrapassaram e bem essa marca aí de 1000 jogos pelo mesmo clube. O Rogério Ceni, que jogou 1237 vezes pelo São Paulo e fez no período 131 gols. O Pelé, que jogou 1116 vezes com a camisa do Santos e marcou 1091 gols. E o Roberto Dinamite jogou 1110 partidas pelo Vasco e fez no período 708 gols. Eu peguei o número de gols só para mostrar o quão absurdo é, né? Um goleiro fazer mais de 100 gols, o Pelé que fez mais de 1000, o Dinamite que fez mais de 700 aí. Então o Fábio batendo os 1000 jogos é uma marca histórica. Obviamente ele já é o atleta que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro. Se ele passar os 1000 jogos, ele será também o único. E essa é uma marca mais fácil de bater no futebol brasileiro do que no futebol europeu, justamente porque aqui no Brasil se joga mais, né? Tem o campeonato estadual, então acaba que por ano atletas como goleiros, principalmente, eles conseguem passar tranquilo de 60, às vezes chegam até a 70 jogos numa temporada, enquanto lá na Europa os caras costumam ficar ali na casa dos 50 jogos numa temporada em que jogam muito.
O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: quem você escolheria para ser o novo camisa 10 do Cruzeiro para a próxima temporada? Carlos, obrigado pela pergunta. Nesse momento, velho, eu preferia que a camisa 10 do Cruzeiro ficasse quietinha descansando, tá? Porque eu não acho que tem aí nenhum jogador que esteja assim jogando um grande futebol para merecer esse número. Caso o Giovanni Piccolomo renove o contrato, ele é o nome mais provável para vestir essa camisa, mas a continuidade dele em 2022 ainda não foi definida. Ele que tem um contrato terminando agora em dezembro. O Marco Antônio, que foi um camisa 10 na base do Cruzeiro, também é um candidato natural, jogador aí da função, mas não acho que ele vá receber a camisa 10, até porque ele nem conseguiu se firmar ainda como um titular do Cruzeiro, né? Nessa temporada ele começou a ter algumas oportunidades, mas acho que ainda é cedo para ele merecer a camisa 10, e particularmente no elenco aí, eu não acho que tem nenhum jogador hoje que mereça. Vamos ver se o Cruzeiro faz boas contratações, às vezes chega algum jogador mais interessante, né? De onde vai sair o dinheiro eu não sei, mas às vezes a gente consegue trazer algum grande jogador e ele pode vestir a camisa 10. O Jack Sparrow pergunta: faça sua escalação dos melhores da Série B sem usar o Cruzeiro. Jack, obrigado pela pergunta. Você nem precisava colocar essa condição de não usar atleta do Cruzeiro, tá? Porque na minha humilde opinião não tivemos nenhum jogador do Cruzeiro que ficou entre os melhores da competição. E o meu time seria esse daí, ó: o goleiro Tadeu do Goiás, a zaga com David Duarte do Goiás e o Camutanga do Náutico, lateral direito Natanael do Coritiba, lateral esquerdo Bidu do Guarani. No meio-campo os volantes seriam o Zé Matheus do Brusque e o Haldney do Náutico, o meio-atacante central seria o Jean Carlos do Náutico, os pontas seriam o Copete do Avaí, o Bruno Sávio do Guarani e o centroavante o Rafael Navarro do Botafogo. Qual o critério para a escolha da minha seleção? As vozes na minha cabeça, tá? Eu peguei um pouco de estatística, mas basicamente do que eu vi desses jogadores em campo. Tem atletas aí que não tiveram um grande destaque estatístico, mas eu gostei muito do que vi deles em campo e essa seria a minha seleção. E eu pediria para vocês também colocarem aí nos comentários qual é a seleção que vocês fizeram aí dos 11 melhores dessa Série B. Matheus Pena pergunta: outro ciclo que está acabando é o ciclo dos programas de debates esportivos. Esses programas, por focarem 90% em times de São Paulo e o Flamengo, acabam não sendo interessantes para a grande maioria dos torcedores. Você acha que a forma como interage com a torcida é o futuro dos programas esportivos? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse modelo dos programas esportivos tradicionais, né, um estilo mesa redonda, nunca vai acabar. Sempre vai ter o seu espaço. Só que naturalmente essa produção de conteúdo mais diversificada, sendo feita às vezes por próprios torcedores, como é o meu caso, em que pese o fato de eu também ser jornalista, mas de eu focar esse trabalho no Cruzeiro, eu acho que é uma coisa que também está crescendo, justamente porque a forma de se consumir notícia, ela mudou muito a partir do uso da internet. Hoje a gente não precisa ficar preso na frente da televisão esperando o pessoal falar do nosso time. Se você quer saber as notícias do Cruzeiro, você entra na internet e você consegue rapidamente obter esse conteúdo. Você não precisa ficar esperando a hora que lá o diretor, o editor do programa vai ter a boa vontade de destinar 2 minutos de um programa de 3 horas para falar do Cruzeiro. Mas por já ter trabalhado um pouco nesse meio, eu entendo também por que é que os programas, especialmente os de alcance nacional, são feitos dessa forma, né? Com muita distribuição de tempo para times paulistas e o Flamengo, como você citou, como já foi mais para trás Vasco, Botafogo, isso aí depende do momento que o time está tendo sucesso, né? O Fluminense também, que ganhou alguns campeonatos brasileiros recentemente. É uma simples relação de audiência e que depende muito do momento do time. O time que está bem, ele naturalmente vai ter um pouco mais de espaço, mas tem algumas distorções interessantes, né? Como na época que o Cruzeiro ganhou os 2 campeonatos brasileiros seguidos, os caras adoravam fazer aquela discussão de que tem que acabar os pontos corridos. E nos anos que Flamengo, Palmeiras, Corinthians, até esse ano, né, que provavelmente o Atlético vai ser campeão, nessas temporadas a gente não vê esse tipo de discussão, o que eu acho que é uma grande cagada e que não tem que ter essa discussão. Pontos corridos no Campeonato Brasileiro é o que tem que ser. Mas eu não sou dessa galera que fica cravando o fim de uma mídia ou o fim de um estilo de programa. Da mesma forma que o pessoal já falou, a rádio vai acabar, o jornal impresso vai acabar, não sei o que, as coisas se reinventam, né? A vida vai seguindo, a evolução vai ditando novas tendências, mas eu acho que sempre vai ter o seu espaço. Mas se você me pergunta particularmente se hoje eu assisto algum programa de esporte, não, eu não tenho paciência, não consigo assistir de nenhum canal, até porque assim, um que eu assistia muito, que era da ESPN, o Bate-Bola e tal, era um programa muito legal, nos últimos anos caiu muito, alguns profissionais que eu gostava bastante deixaram a empresa, e aí a gente vê algumas escolhas editoriais, como ir pra gente mais engraçadinha, fazer muita palhaçada, enfim, acho que as coisas vão se perdendo e é aquele negócio, né? A gente tem o poder do
controle remoto, ou do mouse, ou do dedo que seja para clicar, para mudar de canal. A gente não é obrigado a assistir o que a gente não quer. Eu, particularmente, hoje eu não consumo programa de esporte justamente porque não me interessa. E talvez isso tenha a ver com o fato do Cruzeiro estar vivendo anos muito ruins, né? Porque quando o Cruzeiro, por exemplo, ganhou o Clássico lá, eu tava super animado para assistir programa de esporte no outro dia, para ouvir podcast, o diabo a quatro. Mas como essas últimas temporadas têm sido basicamente de derrotas, empates e muita frustração, né? Não dá esse tesão todo de acompanhar esse tipo de programa. Mas acho que eles sempre vão ter um espaço na grade, sim. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que use os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente falou nesse vídeo e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!